Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Filosofia Sem Rodeios. Meu nome é Bruno Rodrigues e pretendo conversar com você hoje sobre um filósofo extremamente importante para a história da filosofia, um grande marco, Sócrates. Gostaria de começar falando sobre uma frase extremamente famosa de Sócrates, que ela é muitas vezes mal interpretada, uma frase que parece simples, parece boba, mas que carrega uma profundidade filosófica gigantesca por trás. A frase é "só sei que nada sei". Uma frase que muitas vezes é utilizada até como meme. Parece assim uma frase de uma pessoa simplesmente não sabe de nada, que desistiu do conhecimento e afirma, só sei que nada sei. Não tem condição. Mas, na verdade, essa frase fazia que Sócrates também fosse considerado a pessoa mais sábia da Grécia. Aí você me pergunta, professor, mas que coisa estranha, como é que uma pessoa que afirma que não sabe de nada pode ser considerada ao mesmo tempo a pessoa mais sábia? Explico isso para você agora. Observe como que é profundo. Primeiro, Sócrates era um cara bastante questionador. Era uma pessoa que irritava muito as pessoas, questionando, duvidando das coisas, fazendo perguntas para as pessoas. E ele percorria a praça de Atenas, percorria Atenas toda, justamente questionando as pessoas. Só que, o que Sócrates fazia com suas perguntas? Fazia com que as pessoas percebessem que elas não sabiam o que achavam que sabiam. Professor, não entendi. O que isso significa? Fique calmo, vamos por partes. Imagina o seguinte, Sócrates certa vez chega a um comandante do exército. Sócrates o questiona. Você, como comandante do exército, como pessoa que lida com questões militares, certamente você deve saber o que é a coragem. E aquela pessoa, aquele comandante, tenta rebater Sócrates, tenta explicar o que é a coragem. Só que Sócrates vai fazendo um outro questionamento, vai perguntando, até que chega um momento que o seu interlocutor percebe que ele é incapaz de responder, incapaz de definir o que é a coragem. Tenta pensar, por exemplo, a questão da beleza. Imagina, você sabe definir o que é a beleza? Imagine que você é capaz de definir a beleza de um homem, a beleza de uma mulher. Você é capaz de definir a beleza de uma música. Você é capaz de definir a beleza de uma escultura, de uma obra de arte, a beleza de uma casa. Perceba que você consegue definir coisas muito diferentes como belas. Coisas extremamente diferentes, mas que mesmo assim você consegue colocar o conceito de beleza nelas. Mas o que é o conceito de beleza puramente? Perceba que é uma coisa difícil. Que a gente consegue colocar exemplos, mas é difícil que a gente consiga conceituar. Então Sócrates era aquele cara que ia questionando as pessoas, ia fazendo com que as pessoas percebessem que elas tinham opiniões sobre as coisas, mas não o conceito, não o conhecimento, não a verdade. Aqui há a diferença de dois conceitos que eu explico para você. A diferença entre verdade, entre conhecimento e opinião. A diferença entre episteme e doxa. Duas palavras gregas para falar sobre conhecimento e opinião. Perceba o seguinte, Sócrates era considerado o mais sábio da Grécia. Por quê? Ele era aquele cara que reconhecia os limites do seu próprio conhecimento. Se você acha que sabe de alguma coisa, você se fecha. Se você acha que sabe de alguma coisa, você não vai buscar conhecer coisas novas. Porque você acha que já dominou um determinado conhecimento, já acha que já domina aquele assunto. Imagina se ao longo do meu curso de filosofia eu tivesse aprendido algum conceito de filosofia errado. Mas eu tenho certeza que aquilo está certo. Se eu acho que eu estou certo, eu não vou buscar conhecer além. Porque eu acho que eu já sei, acho que eu já detenho aquele conhecimento. Mas a postura que Sócrates justamente tenta nos mostrar é que sempre precisamos duvidar do nosso próprio conhecimento. Sempre precisamos nos questionar. Sempre precisamos colocar à prova aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos. Sempre ter essa postura de dúvida. Então, justamente a postura de Sócrates, com a afirmação do só sei que nada sei, o tornava o homem mais sábio da Grécia, porque ele era o único que reconhecia os limites do seu conhecimento. Era o único que sabia que não sabia, enquanto outras pessoas achavam que sabiam. E uma pessoa que reconhece que não sabe de alguma coisa, que quer aprender, que se dispõe a buscar, que se dispõe a investigar, se dispõe a procurar aprender de fato alguma coisa, ela está muito mais perto do conhecimento do que uma pessoa que acha que sabe. Então aqui é a diferença entre você ter conhecimento e opinião. Se você tem uma opinião falsa sobre alguma coisa e acredita que a sua opinião é verdadeira, você vai se fechar, não vai buscar conhecer coisas novas. Então esse é o primeiro conselho aqui, a primeira grande lição que a gente tem com Sócrates.
te vê que Sócrates aqui, olha só, pensou há mais de 2 mil anos atrás. E observe como que Sócrates, há mais de 2 mil anos atrás, pensou uma coisa que é extremamente relevante para nós ainda hoje. Então, por isso a filosofia tem todo esse olhar que nós devemos ter para ela. De olhar para o passado, mas também conseguimos extrair lições para a nossa vida atual. Eu percebo que a filosofia não é estudo de uma coisa morta simplesmente, mas é algo que permanece. E como que funcionava o método de Sócrates? A gente consegue dividir o método de Sócrates em 2 etapas principais. A primeira é a etapa da refutação ou ironia. É a etapa em que Sócrates fazia com que o seu interlocutor visse os problemas das suas afirmações. Então, o que acontece? Uma pessoa muitas vezes chegava com muita arrogância para Sócrates. Uma pessoa se considerava muito sábia e ia conversar com Sócrates. Sócrates ia lá e buscava, com suas perguntas, utilizando muitas vezes da ironia, de um certo sarcasmo ali, para mostrar que aquela pessoa tinha problemas nas suas argumentações. Assim, Sócrates meio que dava uma rasteira no seu interlocutor, fazia com que ela caísse do cavalo, fazia com que a pessoa saísse da sua postura de extrema arrogância. Isso, então, é uma das etapas do método de Sócrates. Por que Sócrates fazia isso? Porque ele era mau? Porque ele queria humilhar os outros? Não, porque era o método pedagógico dele. Quando ele viu uma pessoa que se achava muito sábia, ele ia lá e tentava desconstruir esse conhecimento que ela tinha. Então, observe, aqui, só que embora Sócrates tivesse seu objetivo pedagógico, isso fazia com que Sócrates fosse muito odiado. Muitas pessoas começaram a odiar Sócrates, começaram a achar Sócrates uma pessoa extremamente irritante por ele fazer essas coisas. Então isso aqui vai ser um detalhe importante, guarde isso. E o que acontece? Além disso, a segunda etapa é a chamada de maiêutica. Maiêutica significa arte de trazer à luz, significa parto. A ideia aqui é que Sócrates utiliza muito a metáfora do parto de um ser humano. Sócrates dizia que a mãe dele era uma parteira. Ajudava os seres humanos, ajudava mulheres a darem à luz a filhos. E Sócrates dizia que o trabalho dele era muito semelhante ao trabalho da sua mãe. Só que em vez de ajudar a dar luz aos seres humanos, ele ajudava a dar luz a ideias. Ele investigava, conversava com as pessoas, fazia com que as pessoas pensassem melhor sobre um determinado assunto. Ajudava-las a parir ideias. Ajudava que cada pessoa conseguisse pensar melhor, se colocasse num caminho melhor para o conhecimento. Então a gente pode dividir primeiro o método socrático nessas 2 etapas principais. A refutação e ironia, que é a etapa de desconstrução do argumento do interlocutor de Sócrates, e depois a maiêutica, que é onde Sócrates vai tentar, junto com o seu interlocutor, construir um conhecimento novo. Ele consegue isso? Nem sempre. Às vezes os diálogos de Sócrates terminam em aporias. Aporia significa sem saída. Às vezes um diálogo termina sem uma definição, sem um resultado, sem um acordo, sem um consenso. Mas isso mostra justamente a questão da postura de Sócrates. Você estar sem um consenso sobre alguma coisa é muito melhor do que estar sobre uma opinião errada sobre essa mesma coisa. Percebe? Então isso aqui é importante. Então olha só, avançando um pouquinho. Então, como eu disse, Sócrates ele foi uma pessoa que foi muito odiado na Grécia. Odiado por quem? Principalmente pelos anciãos, por autoridades gregas. Muitas pessoas se revoltaram, porque Sócrates tinha essa postura questionadora. Se você é uma pessoa que questiona muito suas autoridades, se você é uma pessoa que questiona muito as pessoas à sua volta, certamente as pessoas vão olhar com você com outros olhos. Então, por isso ele foi perseguido, foi odiado na Grécia. Em contrapartida, ele também foi muito amado pelos jovens. Os jovens se sentiam seduzidos pela retórica de Sócrates, pela forma com que Sócrates falava. E, sobretudo, por como ele desmascarava aquelas pessoas que pareciam ser tão sábias. Então, os jovens se sentiam muito seduzidos por Sócrates e o seguiam, o buscavam. Vale lembrar que não existia ensino obrigatório naquela época. Se você quisesse buscar conhecimento, você deveria correr atrás por seus próprios meios. E muitos iam lá atrás de um filósofo para tentar aprender algum assunto. Então, por causa de Sócrates ter sido bastante perseguido, a democracia ateniense, ele de fato acabou por condenar Sócrates. Condenar por quê? Por corromper a juventude e negar os deuses gregos. Essas foram as acusações. As acusações de que Sócrates era uma má influência para os jovens e de que na sua filosofia, no seu pensamento, ele de fato não dava valor aos deuses gregos, mas apenas pregava uma outra coisa. Sócrates negou um pouco essas 2 acusações, mas mesmo assim, mesmo ele tendo feito um belo discurso perante o tribunal de atenienses, Sócrates mesmo assim foi condenado.
condenado ao suicídio. Isso é uma coisa muito estranha, né? É difícil você tentar imaginar uma pessoa sendo condenada ao suicídio, mas foi isso que aconteceu com Sócrates. Sócrates, então, foi condenado a morrer pela ingestão de cicuta. Cicuta é um veneno que lá Sócrates ele tomou, mesmo ele tendo a possibilidade de fugir. Muitos discípulos de Sócrates tramaram que ele fugisse. Muitos discípulos de Sócrates tentaram fazer com que ele fugisse e tentaram convencer ele a fugir. Mas Sócrates ele foi lá e falou, não quero fugir. A cidade me condenou mesmo achando injusto, eu vou acatar a decisão da minha cidade. E ele não temia a morte porque ele se considerava justo. Ele tinha duas hipóteses sobre a morte. Ele dizia, olha, a morte talvez seja uma dessas duas coisas. Ou ela é um adormecer completo, é você estar num sono profundo. Sócrates dizia, quantas vezes a gente estando dormindo, a gente estando acordado, não acharia melhor estar dormindo? O sono não era coisa que aterrorizava muito Sócrates. Se não fosse isso, Sócrates imaginava que poderia ser um reencontro com pessoas ilustres do passado. Essa ideia também excitava Sócrates, essa ideia também fazia que Sócrates se alegrasse. Então, ele tinha a possibilidade de conversar com pessoas ilustres do passado, também era algo que lhe agradava. Só para nós fecharmos, para não ficarmos apenas nas minhas palavras, apenas um trecho aqui do Sócrates, no momento aqui se despedindo do tribunal da sua condenação, aqui no texto chamado Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Mas, ó cidadãos, talvez o difícil não seja fugir da morte. Bem mais difícil é fugir da maldade, que corre mais veloz que a morte. E agora eu, preguiçoso como sou e velho, fui apanhado pela mais lenta, enquanto os meus acusadores, válidos e lépidos, foram apanhados pela mais veloz, a maldade. Então Sócrates aqui ele dá um último tapa assim no seu tribunal, né? No tribunal, um tapa argumentativo, falando, olha, a morte vai vai chegar a mim. Mas aqui os meus acusadores, eles estão tomados por um mal bem pior que a maldade, a injustiça. Então Sócrates se considerava justo, enquanto seu tribunal que o condenara injusto. Então isso fazia com que Sócrates tivesse consciência limpa, tivesse tranquilidade quanto ao seu destino. Tudo bem? Então esse foi um resumo aqui das ideias centrais de Sócrates. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, me procure, basta me escrever. Estou à sua disposição. E até a próxima.